Olá, sejam bem-vindos! Hoje vamos falar sobre uso e ocupação do solo. Esse vídeo é resultado do encontro ambiental online realizado com a participação de Amábile Piscinato, engenheira agrônoma e analista ambiental da Papyrus, no dia 8 de setembro. Trata-se de um evento socioambiental executado pela Papyrus em nome do Parque Eólico Ventos da Bahia, fase 3. Vamos começar! Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live, né? A mais um encontro ambiental. Eu me chamo Amábile e sou analista ambiental da Papyrus, consultoria ambiental. Faço parte da equipe socioambiental do Complexo Eólico Ventos da Bahia, fase 3, que tem como áreas de influência os municípios de Bonito, Iraquara, Mongo do Morro e Souto Soares. Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouco sobre, né, o uso e a ocupação do solo. Então, a gente tem inúmeras definições para solo, mas eu achei essa bastante interessante para abordar com vocês aqui no nosso encontro, que fala, né, que segundo Paulus, o solo é da vida que existe dentro do solo, que depende de toda a vida que existe sobre o solo. Ou seja, o solo é a base da produção, tanto vegetal quanto animal. E ela é uma fantástica, o solo é uma fantástica fábrica onde trabalham dia e noite milhares de organismos vivos. Então, existem milhões de organismos, né? Micro-organismos, organismos os que a gente consegue ver a olho nu, né? Alguns besouros, as formigas, mas existem também os que a gente não consegue ver, né? Então, como eu falei, é um recurso muito importante para a gente. Pode passar. Então, se a gente usar de forma consciente, a gente vai preservar o solo com isso e, consequentemente, aumentar a nossa produtividade. E como? Como que a gente pode fazer isso? Conhecendo algumas técnicas de produção agrícola, eu vou falar de algumas aqui para vocês. Nesse primeiro momento, a gente vai falar de forma teórica, alguns que já lidam, né, com agricultura já vão conhecer, já podem ter adotado ou têm vontade de adotar, vai conhecer mais um pouquinho. E futuramente, quando passar toda essa pandemia, a gente pode fazer algumas aulas práticas e colocar em prática em alguma dessas propriedades, uma dessas práticas que eu vou apresentar para vocês, né? E aí, como eu falei, aplicar para melhor aproveitar o solo e a gente cuidar dele, que é um recurso muito importante para a gente. Pode passar. Então, aqui algumas das boas práticas, né, para a conservação do solo. O plantio direto, a cobertura do solo, o consórcio entre as culturas, né, consorciar culturas, rotacionar culturas, a curva de nível, o controle biológico e o pastejo rotacionado, para quem tem rebanho, para quem tem criação, né? Pode passar. Então, aqui a gente fala um pouco de como funciona o plantio direto, né? Que normalmente a gente está acostumado a tratar muito o solo, né? Usar muito maquinário, como o arado, que não é indicado, né? Porque você vai estar mexendo na estrutura do solo. Isso não é legal. Então, o plantio direto, ele vem é uma proposta que você vai revolver menos o solo, você não vai usar tanto maquinário para você produzir naquele solo, né? Como a foto já mostra, você, na sua área, você vai produzir algo antes. Eu posso dar o exemplo de você colocar um milho, por exemplo, e assim que você colher, né, fizer a colheita do seu milho, aí você vai deixar a palhada sobre o solo, vai esperar, né, provavelmente já vai estar já vai estar seca, né, você vai esperar um tempo para ela secar, e depois você vai abrir por cima dessa palhada mesmo, porque é muito importante, uma coisa que ao longo do tempo a gente foi aprendendo, se a gente pensar na época que os nossos avós produziam,
os nossos pais, os nossos tios, às vezes não se pensa muito de como é importante a gente ter o solo coberto. E isso é muito importante. Aqui na região que a gente tem muito café, né, produção de café, o pessoal, a maioria das pessoas gostavam de ver aquele café ali com aquela parte embaixo do café nua, né, sem sol, sem nenhum tipo de mato. E ao longo do tempo a gente foi aprendendo que é muito importante, principalmente na época de seca. Por quê? Porque com aquela. Se a gente tem uma cobertura ali naquele solo, embaixo dos nossos pés de café, a gente vai ter ali uma umidade, né? A gente vai reter mais água. Então a planta não vai sofrer tanto se o solo estiver descoberto, sem nada, só você vendo aquele solo ali completamente nu, a gente pode falar assim, sem nenhuma cobertura, né? Então o plantio direto é isso, como a gente está bem explicado aí na foto. Você tem a palhada e depois o que você vai produzir. Se você for produzir um feijão, por exemplo, você vai abrir os seus sulcos. Se você for plantar algo que precise de cova ou berço, você vai abrir em cima dessa palhada mesmo. Você não vai limpar o solo. E com isso você vai depositar sementes. Então, o plantio direto é isso: você plantar em cima de uma cobertura, de uma palhada, né? Em cima de uma palhada, como você pode ver. E é possível. Eu acredito que muitas pessoas hoje já conheçam esse sistema. Então, você vai controlar plantas invasoras, com isso você vai reduzir a erosão, você vai manter aquela parte ali mais úmida, a parte de baixo, a planta não vai sofrer tanta perda de água, né? Pode passar. Consorciar culturas. Existem pessoas ainda muito resistentes, mas é uma prática muito importante de você não ter só a monocultura, você diversificar, né? Você ter várias culturas. Então aqui eu coloquei uma foto do café, né? Embaixo a gente tem um capim. Mas aqui na região a gente tem muitas pessoas que já plantaram café e entre as linhas do café, essa parte entre os cafés aí que a gente chama de linha, eles plantaram tipo maracujá, que é uma das culturas que a gente tem aqui também na região. Então, consorciar isso. Você colocar um feijão entre as linhas do café, você plantar milho com outra cultura, isso é importante. É importante para o solo, é importante para o meio ambiente. Então, você, com um consórcio de culturas, você está promovendo a biodiversidade, você está controlando as plantas invasoras, a erosão, que é como eu falei, o solo ali naquela parte não vai estar descoberto, você vai estar fixando nitrogênio, você não vai estar poluindo, vai poluir menos o meio ambiente, você vai economizar com adubo, né? Porque se for algo que você vai colher logo, que o café, né? A produção é anual, né? Então, se você plantar um feijão, você vai colher o feijão antes. Então, o que você pode fazer? Terminou, você vai, né? De colher o feijão, você vai deixar aquela cobertura ali no solo e aquilo ali vai virar matéria orgânica, porque os micro-organismos eles vão fazer a decomposição e você vai ter sempre o seu solo ali adubado e protegido, né? Porque quando a gente fala de erosão, a gente sabe que a erosão ela pode ser causada, né, pela chuva, pelos animais, por nós, né, pelo homem e pelo vento. Então, se você tiver aquela cobertura, se você não vai, o impacto da chuva no solo vai ser muito menor, então a gente não vai ter erosão com o solo coberto. Então, como eu falei, vai ter um aumento da matéria orgânica e também já tinha falado, a gente vai promover a biodiversidade. Pode passar. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, pode mandar perguntas aí no chat, que no final a gente vai responder algumas perguntas. Não deixem de preencher o formulário online, que também está aí no nosso chat, é só você clicar para você preencher no final. E se tiverem dúvidas sobre como participar e como ganhar, né, acumular pontos, é só acessar esse QR Code que está aqui do lado
e você vai ter mais detalhes sobre tudo, sobre a premiação e sobre como você vai conseguir participar. Então, rotação de culturas. Como a foto aí está mostrando, a gente tem duas culturas diferentes, uma do lado da outra, né? Mas é só para a gente demonstrar, a gente tem as setas que justamente é isso. É você ter na sua área, você vai plantar primeiro o milho. E depois que você colher o milho, ao invés de você, se você gosta, você trabalha sempre com milho, por exemplo, plantio de milho, é você fazer a rotação. Quando você colher o milho, o que, é que você vai vir com a sua próxima cultura? Você pode plantar um feijão, você pode plantar um tomate. Então é você fazer essa rotação, não ficar sempre naquele mesmo solo, naquela sua mesma área, só plantando milho, 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 milho. Entendeu? Você rotacionar, você fazer essa rotação. Então, assim que você colher uma, você vem com outra cultura e assim vai seguindo, porque isso vai fazer o quê? Além de você estar diversificando, você vai estar melhorando as características do solo, porque algumas dessas culturas que você vai trabalhar, ela disponibiliza nitrogênio, o seu solo vai estar rico em nitrogênio, vai ter mais matéria orgânica, vai ter essa ciclagem de nutrientes, né? Vai quebrar o ciclo de patógenos, de pragas que estejam ali, porque você sempre trabalhando com cultura, você sabe que está propício a pragas e doenças, então isso tudo você vai quebrar esse ciclo daquela praga que estava ali atacando a sua cultura, vai favorecer isso. Vai diminuir a ocorrência de doenças, né, como eu falei, também de plantas invasoras. Vai contribuir com a sua produtividade, como eu falei, o seu solo vai estar muito mais fértil, vai estar com muito mais matéria orgânica. Isso tudo vai favorecer as próximas culturas que você for trabalhando ali na sua área. E as plantas, né, a sua cultura, elas vão absorver melhor os nutrientes. Pode passar. Curva de nível. Então, também é uma das práticas que poucas pessoas praticam também, né? Não tem tanta familiaridade. E eu espero que a gente se encontre logo até para fazer uma prática sobre curva de nível com vocês. Então, a curva de nível a gente vai utilizar principalmente em áreas que tenham declive, né? Não é aquela área plana que tenha qualquer declive. É importante a gente não, que a gente normalmente fala o quê? Não plantar morro abaixo, né? Então, quando você pode pensar, poxa, eu tenho uma área, ela é muito declivosa, eu nunca vou conseguir plantar ali, nunca vou conseguir produzir. Não, você consegue. Como? Você pode fazer, né, adotar a prática da curva de nível. E com isso você vai evitar as perdas de solo, porque se você plantar numa área com declive, né, que o declive que a gente fala assim, se você plantar numa área que tem um declive e com as chuvas, a chuva vai levar todo o solo, os nutrientes que estão ali no seu solo, e isso não é importante. Se você plantar da forma que você planta, num solo como se fosse um solo plano, então você vai, como eu falei, vai ter a perda, vai causar erosão no solo. Então, através da curva de nível, você pode, né, que como você está vendo, com as curvas, você plantar na sua área fazendo curvas, né, em curvas. Então, você vai estar o quê? Evitando a perda de solo. Quando a chuva vier, ela não vai causar aquele impacto de bater e levar o solo, que você pode ver através ela vai ser, ele vai reter, né? Não vai acontecer isso porque as curvas vocês podem observar na foto, que vai segurar e não vai deixar que o solo seja levado. Vai melhorar o aproveitamento e infiltração da água, como eu falei, não vai ocorrer uma enxurrada e levar os nutrientes e o solo, né? Vai reduzir a velocidade, como eu falei, e vai promover e prevenir problemas como o assoreamento dos rios. E normalmente, quando a gente tem uma área em declive, normalmente pode ser que lá no final da sua área vai ter algum rio,
Então, você não vai assorear o seu rio plantando em curva de nível, porque quando a chuva vier, ela não vai levar todo esse solo para dentro do seu rio. Então, isso vai ser evitado, você vai prevenir plantando dessa forma. Pode passar. Controle biológico, né? Vai ocorrer o quê? Você vai estar controlando alguma praga, alguma doença que você tenha na sua área, na sua fazenda, na sua roça, sem utilizar nenhum tipo de defensivo, nenhum tipo de agrotóxico. Por exemplo, quando eu falo um pouco de horta com as pessoas, eu sempre indico você colocar próximo da sua horta o quê? Plantas medicinais. Por quê? Quem conhece um pouco de planta medicinal sabe que elas normalmente têm uns cheirinhos, né? Você tem um hortelã que você pode plantar próximo, que algumas vão espantar algum tipo de inseto, até em alguns casos formiga. Então, dessa forma você vai estar controlando de uma forma natural, sem utilizar nenhum outro recurso, né? Nem químico, nem um defensivo na sua horta, por exemplo. Então, o controle biológico ajuda dessa forma, né? Você auxilia na melhoria da qualidade dos produtos agrícolas, você não vai ter um produto que você vai estar utilizando, né? Nenhum tipo de agrotóxico. Você não vai estar poluindo o meio ambiente, como eu falei, né? Que o uso desse tipo de produto você vai acabar poluindo a água, você vai acabar, né? O seu solo também vai estar sendo prejudicado. E aí, como eu falei, né? Se você preservar a água, né? O rio, o que estiver próximo, você vai estar preservando seus recursos naturais. E a sustentabilidade dos ecossistemas. Eu posso dar um exemplo também dessa questão do controle biológico e também de não usar o fogo como uma prática agrícola, por exemplo, em pastagens, que a gente vê aqueles besouros, a gente pode falar assim, aqueles que a gente chama de rola-bosta. Então, ele controla, né, a mosca do chifre que a gente conhece. Então, se você acaba queimando o seu pasto, você pode também estar você está matando esse tipo de o rola-bosta, esse besouro que estaria favorecendo, estaria ajudando você no controle da mosca do chifre que tem, né, em rebanho. Então, a gente pode pensar dessa forma, a gente adotando essas práticas, a gente vai estar contribuindo muito, né? A gente só vai ter ganho e é importante. Pode passar. Falando de pasto também, a gente usar, fazer a rotação da pastagem. Se você tiver uma área, a gente pode pensar também não só numa área grande, se você tiver uma área pequena e você tem criação. Você pode você pode cercar suas áreas e separar de duas formas, da forma que você preferir, e você deixar o gado pastejando, outra criação que você tenha, pastejando por um tempo de um lado, como você pode ver nessa foto. A gente tem o gado de um lado, né, que já está ali usando aquele pasto, e o outro lado, a pastagem está o quê? Bem mais verdinha, ela está se regenerando, se recuperando, enquanto o rebanho está do outro lado. Então, você pode separar na sua área dessa forma, e quando já tiver boa parte desse pasto onde o gado está utilizado, você já pode usar a sua outra área que estava se recuperando. Porque assim a gente vai evitar também, né, a degradação do solo através do pisoteio dos animais. Então, isso é importante. Também a gente vai estar dando um tempo para aquela pastagem se recuperar. Né? Então, você vai ter a preservação da estrutura do solo, como eu falei, a redução também, quando a gente faz esse tipo de rotação, como eu falei também na rotação de culturas, a gente vai quebrar, né, o ciclo de algumas pragas e doenças que a gente pode ter ali naquele local. E, com certeza, o aumento da produção.
sem você precisar também ter uma área enorme de pasto, que também não é tão indicado, né? É sempre bom, como a gente está falando aqui, em diversificação, né? De ter outras culturas e com isso, a gente também vai falar um pouquinho lá na frente, a gente pode pensar se a gente pode ter a pecuária, como a gente está falando aqui agora, e árvores, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esses sistemas lá na frente. Então, se você tem uma área, você nunca pensou, você tem criação, faça isso. Cerque de alguma forma e separe, deixe por um tempo o gado pastejar em uma área enquanto a outra se recupera. Tá bom? Pode passar. Então, como eu falei um pouco, a gente vai falar um pouquinho de sistemas agroflorestais. Pode ser um tema novo para algumas pessoas, para outras não, né? Então, o que a gente tem com sistemas agroflorestais? A gente tem várias formas, eu vou mostrar algumas para vocês. Então, a gente vai ter a fácil recuperação da fertilidade dos solos, fornecimento de adubo verde, controle de plantas invasoras e a utilização de árvores é fundamental para a recuperação das funções ecológicas, uma vez que possibilita o restabelecimento de boa parte das relações entre as plantas e animais, né? A gente, pensando de outra forma, da forma que os nossos pais e os nossos avós pensavam, era que é bom ter algumas árvores no pasto para o gado, né, ter uma sombra quando ele quiser descansar um pouco. Então, basicamente, é você pensar dessa forma, só que você, ao invés de ter uma, duas ou poucas árvores nessa área, você produzir, né, você ter o seu gado, e a gente vai ver outras formas também de você produzir, você ter plantações mesmo, junto com as árvores, né, que também vão servir como quebra-vento, né, e vai ter várias outras vantagens para a gente. Pode passar. Então, aqui a gente tem os sistemas agrosilviculturais, como eu falei, então aqui na foto a gente pode ver o maracujá de um lado, com árvores do outro lado. Então, você plantar, você ter culturas que você consome, junto com árvores, né, que estão ali para favorecer o clima, enriquecer o solo, trazer para algumas outras, né, a questão de sombreamento, a questão de quebra-vento para sua plantação. E você vai estar diversificando e deixando seu solo sua área, sua fazenda, sua roça, seu sítio bem mais diversificado, né? Bem mais rico. E do outro lado, a gente tem, como eu falei, a pecuária junto com a floresta, né? Então a gente pode pensar se seria possível, é possível. Você vê aqui entre as árvores a gente tem o capim, que é o alimento para o gado, e também tem uma parte do gado que está na sombra das árvores. Então você tem, em alguns casos, se eu não me engano, nessa foto a gente tem o eucalipto, né? Que também para algumas pessoas é fonte de renda. Então em algum momento também vai utilizar o eucalipto, vai vender, vai poder sempre estar produzindo também junto tendo a floresta com a sua criação, né, com a pecuária.